Letramento racial. Como enfrentar o racismo? Bom, o enfrentamento ao racismo, ele é ele é muito necessário, muito necessário. A compreensão de que o racismo existe, que precisa ser enfrentado, precisa ser combatido, é algo que precisa acontecer dentro de cada um de nós, em cada setor da sociedade, em cada instituição, em cada indivíduo isoladamente. E para isso a gente precisa parar e precisa discutir. E uma das questões que a gente pensa sempre que fala no racismo é sobre as datas comemorativas. Nós temos a comemoração do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Essa data comemorativa, ela é uma data que sempre nas escolas ou nas instituições, nos meios de comunicação, na mídia em geral, nós percebemos uma alusão ao tema. O mês de novembro acaba sendo o mês em que mais se discute a questão racial no Brasil. Uma outra data que também é lembrada nesse sentido é o 13 de maio. 13 de maio, dia da abolição da escravidão, dia oficial, em que a Lei Áurea foi assinada. Essa também é uma data em que se discute muito racismo. Mas precisamos discutir, e já percebemos essa agenda sendo trabalhada praticamente o ano todo. E isso é fruto da própria movimentação de setores da sociedade, de segmentos sociais, de coletivos sociais, como, por exemplo, o Movimento Negro Unificado, as frentes de combate, de enfrentamento ao racismo espalhadas aí por todo o Brasil, ou seja, os inúmeros coletivos que se debruçam no sentido de discutir a questão racial. E isso tem acontecido em vários momentos, e não só essa discussão não só está restrita a uma data comemorativa importante, como o 20 de novembro, mas entendemos que a discussão ela precisa avançar mais e o debate precisa ser feito ao longo do ano. Então, vamos ao nosso ponto de contato, que é o conceito do racismo. Então, a compreensão desse tema, do conceito do racismo, é muito importante no sentido do enfrentamento. Se queremos desenvolver o letramento racial, precisamos trabalhar muito bem os conceitos. E o conceito de racismo é um conceito que precisa estar bem claro na nossa mente. Então, o racismo, entendido aí como discriminação sistemática, a discriminação sistemática de determinados indivíduos identificados por suas características físicas, culturais, étnicas e raciais. Esse é o conceito de racismo. É um sistema, um processo de discriminação sistemática de determinados indivíduos dentro da nossa sociedade. Quais são esses indivíduos? Indivíduos marcados pelas suas características físicas, culturais, étnicas e raciais. Esse é o conceito. Uma questão interessante a se discutir é sobre as concepções sobre o racismo. Frequentemente, nós, quando discutimos ou quando iniciamos uma discussão dentro da perspectiva étnico-racial, encontramos pessoas que dizem, mas o racismo, ele não é, de fato, algo muito presente em todas as pessoas. E aí outros vão defender que o racismo no Brasil ele é institucional, outros vão defender que o racismo é estrutural, que o racismo ele é estrutural. E há aqueles que não defendem nenhuma das concepções. Então, eu gostaria de tratar agora dessas três concepções ou teorias sobre o racismo. Essas três teorias sobre o racismo nos ajudam a compreender essa dinâmica e como o racismo ele é percebido dentro da sociedade. Essas concepções são concepções desenvolvidas pelo professor Silvio Almeida, autor do livro Racismo Estrutural. E a primeira teoria que ele levanta é a teoria individualista. A teoria individualista seria a ideia de que o Brasil, enquanto país, ele não é racista. E sim as pessoas, alguns indivíduos, por alguma razão, eles acabam destoando, eles acabam tendo um comportamento que é nocivo, um comportamento racista. Eles acabam tendo o racismo e cometendo até mesmo crimes em relação ao racismo. Mas isso é uma atitude isolada. Então,
Para essa teoria individualista do racismo, o racismo seria uma ação isolada de um indivíduo que, por alguma razão de ordem psicológica ou psiquiátrica, esse indivíduo ele destoa e ele acaba ofendendo, ele acaba agredindo, ele acaba cometendo injúria racial, ele acaba cometendo crimes de racismo. Então, nesse caso, para aqueles que defendem essa teoria, o Silvio Almeida sinaliza de que a solução seria, então, encaminhar esses indivíduos que, por alguma razão, eles cometem o racismo, eles praticam o racismo, ele acredita, esses indivíduos acreditam que as pessoas elas devem ser diferenciadas a partir da sua raça, da sua etnia, das suas características culturais, étnico-raciais, e esses indivíduos, então, eles deveriam ser encaminhados para clínicas psiquiátricas a fim de receberem o tratamento devido. Essa seria uma forma de enfrentar o racismo, segundo essa teoria individualista. A outra possibilidade, a outra forma que seria mais punitiva e menos do ponto de vista terapêutico, seria o encarceramento, seria esses indivíduos pagarem pelo seu crime, ou seja, esses indivíduos deveriam responder processos, esses indivíduos deveriam pagar altas indenizações, esses indivíduos deveriam pagar pelos seus atos individualmente, a fim de que eles se enquadrassem na sociedade, tendo um comportamento aceitável dentro da sociedade. Então, essa é a teoria individualista do racismo. Mas há uma outra teoria, que seria, então, a teoria institucionalista. Para a teoria institucionalista, essa segunda teoria que estamos estudando, as instituições são racistas. Então, o indivíduo ele é racista porque ele nasce dentro de uma estrutura, de uma instituição que ensina esse indivíduo a ser uma pessoa racista. Então, o que seria, então, o conceito de instituições? As instituições são grupos sociais que têm, dentre outras características, dentre outras prerrogativas, formar os indivíduos. As instituições, elas têm a capacidade de formar os indivíduos e fazer com que esses indivíduos, eles ajam, eles caminhem na sociedade dentro de um determinado padrão. Um exemplo de instituição, para ficar bem claro, seria a escola. Escolas são instituições que preparam os indivíduos para assumir um comportamento dentro daquilo que a sociedade espera, que determinados grupos sociais esperam. Ou seja, tem escolas, por exemplo, que preparam os seus alunos para se tornarem líderes, para se tornarem pessoas que estarão exercendo influência na sociedade. Tem escolas que preparam os indivíduos, os seus alunos, para serem profissionais técnicos. Tem escolas que preparam os seus alunos para agirem de uma determinada maneira, dentro de uma determinada ideologia no contexto social. Então, as escolas, elas são instituições que têm o poder de formar o cidadão. Mas essa formação desse cidadão, ela está dentro de modelos pré-estabelecidos pela instituição e dentro daquilo que são os objetivos da instituição. Mas poderíamos ir além. Família é uma instituição. A família é a instituição básica da sociedade, aquela instituição em que os indivíduos, todos nós, temos ali os nossos primeiros contatos, as nossas primeiras interações sociais. Na família que começamos o nosso processo de socialização. A família, portanto, é uma instituição. Outro exemplo de instituição são os templos religiosos. As igrejas, de um modo geral, são instituições, mas o sistema jurídico, o próprio Estado, né, o sistema político, os partidos. Então, nós temos uma série de instituições, as empresas, e aí a gente tem um tecido social formado por diversas instituições, e cada uma dessas instituições, elas têm o poder de formar indivíduos. Percebemos, por exemplo, empresas que elas oferecem cursos para os seus trabalhadores para que eles aprendam a desenvolver determinadas habilidades e competências que serão úteis para o bom funcionamento da instituição. Bom, então, segundo a teoria institucionalista do racismo, quando a instituição, o racismo está presente, então, nas instituições. De que maneira?
quando as instituições, elas dificultam o trânsito de indivíduos racializados, indivíduos, por exemplo, quando você tem pessoas negras que têm dificuldades de transitar dentro da instituição, seja, por exemplo, uma empresa, ou uma escola em que a maioria dos estudantes elas sejam estudantes brancos, e esses estudantes eles em algum momento eles dificultam a caminhada da minoria de estudantes negros que existem nessas escolas, ou uma empresa que ela tendo no seu corpo ali de funcionários pessoas negras, e essas pessoas estão em minoria, e por serem negras, elas têm dificuldade, por exemplo, em promoção, elas ocupam os cargos mais subalternos, e dificilmente elas irão chegar aos postos mais elevados da empresa, única e exclusivamente pela questão racial, porque, às vezes, os indivíduos, o trabalhador, o funcionário, ele até tem as qualificações, ele tem formação superior, ele tem idioma, cursos de idiomas, ele tem um currículo impecável, é um currículo muito parecido, um currículo equiparado ao de uma pessoa branca, mas ele vai ter a sua vida profissional dificultada dentro da instituição. Nesse caso, segundo a teoria do racismo institucional, ou a teoria institucionalista do racismo, a sociedade ela tem dentro aí da sua dinâmica, das suas interações, instituições racistas, e essas instituições acabam sendo a principal causa da presença do racismo, porque, inevitavelmente, nós somos oriundos de instituições, nascemos numa instituição, seja a família. Então, se a família ela tem um viés racial, a família em que o indivíduo nasce, ela tem a crença, ela acredita, ela é uma família que tem o racismo ali introjetado há gerações e gerações, os indivíduos que estão chegando, eles terão uma influência muito grande dessa instituição. Então, isso pode acontecer na família, isso pode acontecer na empresa, isso pode acontecer em toda e qualquer instituição. Então, qual seria a possibilidade de enfrentamento? Como enfrentar o racismo institucional? Aí, nesse caso, caberia à instituição ela ter, por força, e aí, claro, isso não vai acontecer de uma maneira muito simples, é muito mais complexa as razões e a motivação que vai levar essa empresa a aderir a determinadas posturas, mas, na prática, a forma de enfrentamento seria, por força de lei, medidas de ações afirmativas, ou seja, políticas de ações afirmativas, que estariam favorecendo, ou melhor, contemplando essas pessoas e fazendo com que a empresa ela fosse obrigada a ter um posicionamento a partir dessas políticas de ações afirmativas. A gente vê uma das políticas de ações afirmativas mais fortes e mais polêmicas que nós temos na contemporaneidade a política de cotas, por exemplo, para cotas sociais, cotas raciais, cotas para estudantes negros nas universidades, nos concursos públicos, e muitas empresas elas também adotam as cotas raciais, elas têm um programa de inclusão dentro do seu corpo de funcionários que parte, e esses programas normalmente partem da alta liderança das instituições, das empresas. Há empresas que têm, por exemplo, comissões dentro da empresa de essas comissões étnico-raciais, comissões de promoção da igualdade. Tem vários nomes, são várias nomenclaturas, mas as empresas, muitas das grandes empresas, elas têm procurado fazer um trabalho nessa direção. Recentemente eu dei uma palestra lá no Ministério Público, e o tema era exatamente letramento racial. Isso mostra, então, a importância que essa instituição tem dado à questão étnico-racial, ao ponto de convidar um professor para ministrar uma palestra sobre letramento racial. E nós temos vários exemplos dessas políticas de ações afirmativas e políticas de inclusão dentro das instituições. Então, essa seria a forma de enfrentamento a partir dos estudos do professor Silvio Almeida. Vamos, então, caminhar para a nossa terceira teoria. A terceira teoria é a teoria do racismo estrutural. Segundo o Silvio Almeida, o racismo, ele no Brasil, ele é estrutural. Ele não é apenas individual, assim como ele também não é apenas institucional, mas ele é estrutural. Ele está presente na estrutura, na formação
na construção das relações sociais aqui no Brasil. Isso remonta desde a escravidão, quando nós temos ali um sistema que durou por quase 4 séculos. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E a partir daí nós vamos ter a compreensão de que toda a construção social do Brasil se deu dentro de uma perspectiva, de uma ideia de inferioridade do negro. E essa ideia de inferioridade do negro, esse conjunto de ideias, é o que a gente compreende como racismo, é a crença e a discriminação sistemática de indivíduos a partir, tendo como motivação as suas características físicas, culturais, sociais, raciais, as suas características étnico-raciais, ou seja, a cor da pele seria, então, o ponto mais crucial, é o que fala mais alto em relação ao racismo. Bom, essa ideia de inferiorização do negro, que remonta à escravidão, após a abolição da escravidão, ali no 13 de maio de 1888, ela não se finda. O período da escravidão ele acaba, oficialmente a escravidão é abolida no Brasil, mas as ideias de inferiorização do negro, essas ideias elas vão permanecer ao longo do processo histórico do nosso processo histórico até chegarmos na contemporaneidade. Então, nós vamos ter, após o 13 de maio de 1888, o Brasil, em 1889, se torna uma república, então a gente deixa ali o império e passamos, nós brasileiros, o Estado brasileiro passa a se organizar numa república, e a construção dessa república, ela vai se dar logo no início da república, a gente vai ter um processo de modernização do país. E nesse processo nós vamos ter ali a necessidade de construção daquilo que seria o nosso processo civilizatório, daquilo que seria as características do país enquanto uma república. Então, o que é que vai acontecer? Vamos perceber que essa construção, essa estrutura que é montada, ela, em muito, estará enraizada no racismo e na inferiorização do negro, e esse é um assunto para a nossa próxima aula, onde trabalharemos o racismo estrutural de uma forma mais profunda. Mas, para título de introdução, o racismo estrutural seria, então, a normalidade, ou seja, seria o não estranhamento da condição do negro na contemporaneidade. Não estranhamos, por exemplo, quando os negros eles ocupam as camadas mais pobres da população, mais populares da população, as camadas com maior desigualdade, eles sofrem desigualdade, seja de salário, quando a população negra ela tem ali, em muitos, os seus direitos, de alguma forma, dificultados. Então, a gente vai ter a população negra ocupando os cargos mais baixos nas empresas, obtendo os menores salários, sendo a população encarcerada em maior número. Então, a gente vai ter ali, não há um estranhamento, por exemplo, quando se chega num restaurante e percebe-se que a maioria das pessoas que estão servindo são pessoas negras, ao passo que a maioria das pessoas que estão ali numa outra condição de consumidores são pessoas brancas, ou quando observamos a alta hierarquia, ou quando vamos, por exemplo, a um médico, a um hospital, e nós percebemos que ali não há um médico negro. E quando nos encontramos com um médico negro, isso nos causa um estranhamento. Então, essa aí é a teoria do racismo estrutural. E assim nós finalizamos essa aula, trabalhamos aqui uma introdução, a título de introdução, teremos outros vídeos, onde trabalharemos aí desenvolveremos o tema do letramento racial. Então, esse é um vídeo introdutório, essa é uma aula introdutória, em que trabalhamos as 3 concepções do racismo a partir dos estudos do Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, que é uma dica de leitura que eu deixo aqui, extremamente importante para quem deseja iniciar os seus estudos sobre letramento racial e iniciar os seus estudos sobre as questões étnico-raciais, de um modo geral, sobretudo buscando aí se debruçar sobre o entendimento do racismo e de como enfrentá-lo. Bom, a gente continua na próxima aula, onde trabalharemos desenvolveremos o tema racismo estrutural. E até aqui, então, fica que, para aquelas pessoas que estudam o racismo e para termos aí uma introdução ao letramento racial, é interessante a gente pensar nas 3 concepções sobre o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural, ou 3 concepções
ou teorias sobre o racismo, a teoria individualista, a teoria institucionalista e a teoria estrutural. E assim a gente finaliza, fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, se esse conteúdo foi útil, não deixe de dar o seu like aqui, de dar a sua curtida. Esse vídeo foi gravado ao vivo, aqui numa transmissão em tempo real, então não existem edições aqui, e espero que que você tenha gostado, que tenha sido útil para você, tá bom? Deixe aí seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, e assim a gente vai seguindo em frente, crendo que a educação tem o poder transformador. A educação transforma o mundo. Um forte abraço e até a próxima.